Boa tarde a toda a audiência. Quero cumprimentar a TV Moderna na pessoa do Louro, na pessoa do Leonel, e agradecer o espaço, viu, Leonel, que você tem nos concedido para fazermos uma espécie de prestação de conta para a nossa comunidade. E tudo que você falou é uma verdade. Nós encontramos e nos deparamos com uma realidade, podemos classificar como calamitosa na cidade de Rosário, no que se refere ao abastecimento hídrico do nosso povo. E eu posso destacar que Itamirim é um caso muito atípico. Como a matéria, por si só, já trouxe muitos elementos que comprovem o que eu estou falando, nós vivemos em Itamirim uma realidade que a natureza nos impõe, que é um solo rochoso, um solo de muito difícil acesso às veias d'água, chamadas veias d'água, aonde nós nos deparamos com um subsolo muito rochoso, que é uma rocha que nós já tivemos informações técnicas que inicia em Itamirim, passa por Miranda e finaliza pela região de Providência. E a cidade de Rosário, ela assistiu durante muitas décadas, muitos anos, a dificuldade do povo que mora nesses povoados. E falando de Itamirim em específico, nós sabemos e somos conscientes que a criação de um novo poço na região de Terras de Areia não vai, sim, é verdade, não vai solucionar de maneira total a problemática do abastecimento do povoado de Itamirim. Isso é uma verdade. Porém, vai conseguir erradicar um problema histórico que é na região de Terras de Areia. A falta de água, a escassez, a necessidade que os moradores de lá tinham e que hoje, graças a Deus e ao trabalho que vem sendo desempenhado pelo prefeito Jonas, que não tem mais. A gente está finalizando a etapa de teste de um poço que foi perfurado de até 23 metros, com uma vazão que oscila entre 1.500 a 3.000 litros por hora, estabilizando em 2.000, 2.300 litros por hora. E nós estamos finalizando a etapa de testes, finalizando a parte de acabamento estrutural, para que possamos muito em breve, o prefeito Jonas Magno possa entregar a essa população que cativa muito o prefeito. O Jonas, ele sempre liga para mim, manda mensagem perguntando por Itamirim, como é que está Itamirim, que ele tem o desejo no coração dele de fazer a solução de Itamirim. E a inauguração futura deste poço, deste sistema de abastecimento, melhor dizendo, sinaliza um progresso que Itamirim vai receber, que é a solução imediata e definitiva do abastecimento de água. Então, quando a população de Itamirim, que hoje não é assistida com um abastecimento a contento, assistir a inauguração desse novo sistema de abastecimento, acredite que ali é um símbolo, é um sinal de que muito em breve o Jonas, que já está viabilizando junto ao governo do estado, a amigos, parceiros, a resolutividade da povoada, de toda aquela comunidade, sobretudo aquela parte das ruas de baixo, da Travessa São Sebastião e assim como todo o povoado. Tá, então como nós estamos aqui ao vivo, o internauta ou o telespectador acaba que interage com o programa. Eu recebi aqui uma mensagem no meu WhatsApp de uma pessoa chamando a atenção para um detalhe lá em Itamirim. Exatamente nesse local aqui onde eu estou. A caixa d'água, que é do Poço Antigo, tem muitos galhos de árvores já avançando para cima dela. A caixa está bastante suja. O local está bastante deteriorado. Tem algum programa dentro do SAAI para tentar resolver isso aí também? E, claro, lavar a caixa d'água antiga. Sim, com certeza. A gente não pode deixar de fazer o que é o dever de casa. E assim como o Itamirim, temos muitas outras localidades com uma situação parecida. E nós vamos sim fazer a poda desses galhos, dessas árvores, fazer aquilo que for necessário, com o braço amigo dos nossos parceiros da Prefeitura, que sempre estão nos ajudando. Faço menção ao secretário Matheus Vitor, da Infraestrutura, secretário de Governo Rômulo, secretário de Administração Valber Neto, Meio Ambiente Marçal Júnior, todos que têm se irmanado em prol do abastecimento da nossa cidade. Vamos fazer também, Leonel, não apenas a limpeza da caixa d'água, do reservatório principal do povoado. Nós vamos planejar uma limpeza profunda, uma higienização profunda no poço, que hoje é o principal poço do povoado de Itamirim. Que é um trabalho que o SAAI tem feito, né? E que não era feito. Há muitos anos não era feito dentro da cidade, que é essencial para fornecermos uma água de qualidade. Seria muito bom a gente se preocupar, Leonel, apenas com aquilo que é visualmente bonito,
que é estético, aquilo que vai nos angariar uma projeção política, uma projeção social e deixar de fazer aquilo que é necessário. Mas na administração do prefeito Jonas Magno, nós não fazemos apenas aquilo que é estético, nós fazemos o que é necessário fazer. Humanizado, né? Mesmo que ninguém veja, mesmo que seja lá no subsolo e que ninguém assista, que ninguém bata palma, mas nós fazemos o que tem que ser feito. E está programado para que o poço principal do povoado de Itamirim venha receber uma higienização profunda e que a água que já é boa, que é um povoado abençoado por ter aquele poço, que o ex-prefeito saudoso Luciano Oliveira inaugurou, nós vamos deixá-lo ainda melhor. Muito bem. João Pedro, antes de você entrar no balanço aí do começo do ano até agora, tem uma problemática de água que tem chamado a atenção aqui nos comentários do programa É do Povo. É a situação da água do povoado Vila Rosário, um importante assentamento. Nós recebemos imagens da água suja, imprópria para o consumo, e é importante dar essa resposta para aquela comunidade, o que é que tem previsto, qual é a programação que o SAI tem para socorrer o assentamento Vila Rosário. Perfeito, Leonel. A Vila Rosário temos muitos amigos lá, né? E pessoas que são relevantes naquela região, que exercem uma influência, uma liderança naquele podemos dizer assim, um bairro, né, da nossa cidade. Inclusive, Leonel, muitas pessoas falam de você lá, do seu trabalho, daquilo que você desempenha dentro daquela comunidade. E a Vila Rosário, ela não será esquecida. Estou ciente, sim, da problemática dentro da Vila Rosário, Leonel. A Vila Rosário tem um poço, um sistema de abastecimento que ele tem aproximadamente 65 metros de profundidade e ele tem uma problemática um pouco específica, que é aquela água barrenta que sai do poço. A gente percebe tipo uma ferrugem na água. Uma ferrugem na água. Fiz reportagem lá sobre isso. E também o gosto da água, tem um pouco de sal, né? Trazendo um teor de sal acima do que a gente espera. Mas, tendo em vista esses problemas e também considerando que não são questões tão simples, que exigem um trabalho a contento, que seja planejado e executado da melhor forma possível, nós vamos sim nos comprometer com os moradores da Vila Rosário e proximidades, que são atendidos por aquele sistema, e nós vamos trabalhar. Já tivemos em contato recentemente, Leonel, com um engenheiro que é especialista na área de tratamento de água, e ele nos passou um caminho que a gente pode estar trilhando enquanto SAAI, e caso este caminho não atinja os resultados esperados, nós não mediremos esforços para que muito em breve aquela água daquele sistema de abastecimento ela possa ser convertida em uma água de maior qualidade, que é o reflexo que nós temos buscado dar para o SAAI e para a administração municipal. Quando eu fiz reportagens nas ocasiões que eu estive por lá, havia uma problemática, um imbróglio envolvendo prefeitura e Equatorial. Sim. Parece que é a questão de um contador, ou seja, de um transformador, não sei o que e tal, para suportar o dessalinizador. Sim. Que a gestão, no caso do ex-prefeito, disse ter garantido para lá, ter instalado por lá. Como é que está isso aí? Expressar essa palavra é um desafio, mas eu vou tentar aqui. O dessalinizador... Para mim que sou gago é um milagre. É um milagre, mas o Leonel está dando aula aqui, comunicador. O dessalinizador que hoje está lá à disposição daquele sistema, ele é insuficiente para fazer o tratamento e a conversão da água com teor salgado para uma água de teor potável. Já fizemos o estudo para poder dar essa informação para vocês. Ele é insuficiente em sua capacidade de operação, levando em consideração a quantidade de moradores que residem naquela região. Mas também tem a questão da Equatorial. Nós temos tido alguns desafios com a Equatorial. Quero aqui expressar publicamente a diretoria estadual da Equatorial que venha se aproximar mais da gente, que possa estar mais sensível a algumas demandas que surgem ao longo dos dias, das semanas, que geralmente é a questão da fase de energia. De fato, algumas regiões são monofásicas, nós precisamos de fases trifásicas, né, para poder facilitar a introdução de alguns equipamentos específicos, para suportar, inclusive para a limpeza profunda que eu estou aqui falando de Itamirim e que é o projeto também para a Vila Rosário. Então, acho que se todo mundo se unir em prol do bem comum, todo sai ganhando, inclusive a população, que é o maior beneficiado de tudo isso.
Isso. Aí do começo do ano para cá, João Pedro, como é que tem sido a superação dessa escala de prioridades? O que é prioridade para o SAAI? Claro, o município como um todo é prioritário, a gente sabe disso. Mas existem as categorias, né, os níveis de prioridade. Como é que você tem dosado isso? O que é que tem acontecido de janeiro até aqui para resolver problemas crônicos da cidade, do município? Perfeito. Nós temos, como eu já falei anteriormente, para não ser repetitivo, nós já recebemos o SAAI e a cidade como um todo em situações emergentes. E nós escalamos algumas prioridades, cada um em seu nível de prioridade, em questões que são precárias, urgentes, urgentíssimas. E nós temos buscado atender a algumas demandas essas que são trazidas pela população em primeiro lugar, mas também por colegas que fazem parte do nosso grupo político, por parceiros secretários, por parceiros da mídia, por amigos da sociedade civil e também do nosso prefeito Jonas. Nós temos buscado atender a todos de forma integral, mas nós temos uma limitação no alcance de atividades. Nós temos um quadro de pessoal limitado, nós temos uma dotação orçamentária que nos imputa alguns limites e nós temos que trabalhar com responsabilidade fiscal e responsabilidade administrativa. Portanto, nós temos sim trabalhado com níveis de urgências, escalando aquelas regiões que são bastante deficitárias, enquanto o povoado A tem uma falta de água em determinados momentos, o povoado B não tem água em momento nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então eu te pergunto, qual que é a prioridade máxima? O povoado A ou o povoado B? É o B. Obviamente é o B. Então, até por isso nós pedimos para a nossa comunidade, para a população, a paciência que é devida para esse momento. O que eu posso garantir para vocês é que toda a conversa que nós temos com presidentes de associações, por moradores de povoados, de bairros dessa cidade, recentemente eu recebi o vereador Reinaldo Miller, mas já recebi vereadora Valdinéia, vereadora Dilmara, vereadores da nossa cidade, lideranças comunitárias e políticas que vêm trazendo as demandas para a gente e nós vamos atendê-los. Claro, seguindo a nossa estratégia, o nosso planejamento e recebendo o direcionamento final, claro, do nosso prefeito, que é sensível às causas do nosso município. Muito bem. E aí, se for dar um relatório, quantos poços já foram abertos, quantos estão em fase de construção, sim, quantos poços já foram limpos, quantas estruturas já foram recuperadas. Sim. Traz para a gente esse balanço aí. Leonel, eu queria ter muito tempo para falar, mas não tendo, eu vou tentar resumir aqui, porque hoje pela manhã estávamos lá no SAAI em reunião administrativa e estávamos conversando sobre isso. São 7 meses que parecem que passou muito tempo, mas se passaram apenas 7 meses e estamos finalizando o 8º. E em 7 meses, eu tributo toda a honra e toda a glória ao nosso Deus e ao direcionamento que nós temos da nossa liderança maior, que é o prefeito Jonas Magno. Nós conseguimos, graças a Deus, entregar muitas obras para o nosso povo. Eu posso destacar que nós erradicamos a falta de água no povoado de Genipapeiro, nós melhoramos a qualidade da água no povoado de Sapucaia, nós estamos trazendo processos de limpezas profundas, higienização profundas em algumas localidades emergentes dentro do nosso município, da qual eu destaco o povoado de São Miguel, lá no povoado de Olhos d'Águas também, e quem mora nessas localidades que eu estou falando é testemunha do que eu estou aqui relatando para vocês. Estamos com etapas avançadas do sistema de abastecimento de Itamirim, na região de Terras de Areia. Estamos também com uma equipe trabalhando atualmente lá no povoado Paissandu, na segunda tentativa. Vale destacar que a primeira tentativa nós não obtivemos êxito devido também às condições que a natureza nos entregou, mas estamos fazendo uma segunda tentativa e com fé em Deus dará certo também. E estamos com uma projeção de atuar em muitos outros locais. Já trabalhamos também em Providência. Hoje a Equatorial garantiu que irá fazer a troca do transformador lá do povoado de Providência. E eu já quero aqui de antemão informar para aquele povoado querido por todos nós, que assim que a Equatorial trocar o transformador de mono para trifásico da região que abastece este povoado, nós vamos substituir o equipamento que lá está por um equipamento que tem a capacidade dobrada do que lá está operando atualmente. Isso significa uma rede mais equilibrada, melhor distribuída,
casas mais abastecidas e com uma maior qualidade de água. E eu poderia aqui citar muitos outros exemplos de ações que nós fizemos no primeiro semestre, como, por exemplo, o SAAI Social, que fizemos dentro do primeiro semestre, e já estamos estudando os caminhos para também fazer e realizar no segundo semestre, como foi um projeto nosso dentro dessa instituição. Fizemos uma reforma administrativa, Leonel, porque nós recebemos aquela instituição com muitos, digamos assim, com muitas... Com muitos hematomas. Com muitos jabutis, digamos assim, para poder ser bem, depois de levar ser bem muita poético, surra, né, né? Então nós tivemos que organizar algumas coisas que estavam precisando ser organizadas, fazendo assim um enxugamento da máquina, otimizando os gastos públicos, melhorando o nosso arsenal de almoxarifado, de atendimento, o fluxo interno melhorou muito. As pessoas hoje chegam dentro do nosso atendimento e são bem tratadas, são acolhidas, são recebidas com um sorriso no rosto, com um cafezinho para tomar. Às vezes as pessoas não vão nem para atendimento, Leonel, só querem ir lá só para entrar, conversar. Eu já te avisei, eu não tomo café. Eu peço. É verdade. Tomar é educação. complicado, é verdade. Então é isso, Leonel. Eu poderia destacar muitas outras coisas e muitas coisas que nós pretendemos também fazer, mas que o tempo vai nos dar essa oportunidade. Rapidinho, porque o telespectador também quer saber. Nambuaçu de Baixo tem 2 poços. Um parece que não fornece água potável, água para consumo, para beber. Sim. E o outro parece que está sujo também. Então, o que é que tem de soluções para lá? Nambuaçu de Baixo está no nosso cronograma urgente, né? Por se tratar de um povoado. Enfim, tem suas especificidades que eu não vou aqui tratar nesse momento pelo tempo. Mas a solução para Nambuaçu é também a perfuração de um novo poço, né? Nós precisamos ali aumentar a capacidade de abastecimento daquele povoado, e estender apenas a rede não é o suficiente. Nós precisamos também aumentar, dar uma nova origem de abastecimento para a rede que lá existe, e também atender pessoas que não têm acesso à rede do SAAI. Então, o povoado de Nambuaçu de Baixo pode contar conosco, também está no nosso cronograma, assim como muitos outros povoados. Então pronto. Ele é um dos melhores, porque trabalha na rede, né? Na rede de distribuição de água. João Pedro, muito obrigado pela sua participação, por atender o nosso convite. Suas considerações finais. Eu agradeço mais uma vez ao Leonel pelo espaço. Quero deixar um abraço aqui bem forte para todos os colaboradores do SAAI. Dentro da gestão do prefeito Jonas Magno, o SAAI irá completar 60 anos de existência, sendo fundado no ano de 1968. Portanto, em 2028 nós vamos fechar um ciclo de 60 anos e pretendemos não apenas completar 60 anos por completar, mas fazer uma história que já está sendo escrita, que é a história de uma nova administração pautada na seriedade, na transparência, no bom atendimento a todos os usuários, independentemente de onde seja e de quem seja, e assim levar uma melhor qualidade de vida para todos. Eu acredito que não é só o SAAI que tem esse lema e essa atividade. Eu vejo que todos os colegas secretários, os colegas servidores públicos carregam sobre si também essa responsabilidade e têm conseguido atender a contento a nossa cidade. Eu destaco, Leonel, mais um segundinho, o último sábado que tivemos ali em frente ao Hospital Municipal de Rosário, na presença do senador Everton Rocha, o prefeito Jonas Magno, com todo o seu grupo político, testemunhou ali mais um episódio de progresso e desenvolvimento para a nossa cidade. Já quero parabenizar toda a nossa cidade por tudo que tem recebido através dessa administração. E também pedir desculpa pela incompetência daqueles que não fizeram e que passaram pela administração pública. Mas esse tempo mudou. Agora é o tempo do progresso, é o tempo das boas novas, das boas notícias. E aqueles que querem se limitar a polêmicas, limitar a fazer política de forma negativa, terão que se contentar de fazer isso, porque a cidade está assistindo um novo tempo. Eu quero parabenizar todos vocês que moram em Rosário, a todos nós, rosarienses que somos. É isso aí.